Bom dia, galera! Aqui quem fala é o Luan, professor de ciências. Hoje nós iremos conversar sobre genética. Por isso, pega papel, pega a caneta aí, fica ligado e vem comigo. Então, quando nós começamos a falar sobre genética, é inevitável que nós toquemos no assunto de célula e também de material genético, obviamente. Por isso, eu trouxe aqui para vocês, então, uma bactéria, o exemplo de uma bactéria bem aumentada. Esse aqui é um modelo de uma bactéria. Poderia ser uma célula animal, poderia ser também uma célula vegetal. Eu tenho aqui uma bactéria. Dentro da bactéria, nós temos esse cordão aqui, que é um material genético da bactéria. Esse aqui é um material genético. No caso da bactéria, pode ser DNA ou RNA. O que é o DNA ou o RNA? É o ácido para o DNA, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico. Esses ácidos, que é o material genético, ele vai ser responsável pelo controle de toda a célula e também pela passagem da informação genética de uma geração para outra da célula, ok? Nesse caso da bactéria, ela não possui um núcleo. O material genético ele fica livre dentro do citoplasma da bactéria. Por isso, ela é um ser procarionte. A bactéria é um ser procarionte, é um organismo procarionte. No caso das plantas e dos animais, existe um envelope que cobre esse material genético, o material genético ele fica dentro desse núcleo, e por isso ele é denominado para plantas e animais eles são organismos eucarióticos, ok? Ou eucariontes. Porque ele possui esse envelope que cobre o material genético, ok? Agora, a gente vai pegar e vai dar um zoom nesse material genético aqui. Então, eu vou pegar um pedacinho desse material genético, desse DNA, e eu vou mostrar para vocês como é que ele é organizado. Olha só. Então, eu recortei um pedacinho daquele DNA e eu aumentei ele, eu dei um zoom, e ele ficou assim. Esse daqui é um pedaço, então, do DNA. E ele é parecido com uma dupla hélice. Olha, ele forma duas hélices aqui em forma de espiral. Essa daqui é a estrutura do DNA, de dupla hélice do DNA, ok? Cada cor dessas aqui que vocês estão vendo, o vermelho, o azul claro, o azul escuro e o rosa, ele é um tipo de base nitrogenada ou de nucleotídeo. Existem 4 tipos que se pareiam, mas isso a gente vai deixar para uma próxima aula. Então, essa daqui é a estrutura do DNA, dessa dupla hélice. É importante a gente ter de lembrar, né, o conceito de que o DNA em si, ele é todo esse conjunto aqui, né? É o conjunto do organismo todo. Esse é o DNA. Quando eu recorto um pedacinho, pego um pedacinho só desse DNA, como nesse caso aqui que é só um pedacinho, não é todo ele, a gente tem o que a gente chama de gene. Então, o gene é um pedaço do DNA. O gene é uma parte do DNA. Esse gene aqui, ele vai ser responsável por dar algumas características do organismo. Por exemplo, se eu estivesse falando de cor de olhos nos humanos, nos animais, esse gene aqui, esse pedaço aqui, ele seria responsável por indicar qual vai ser a coloração dos olhos. Pode ser verde, pode ser azul, pode ser castanho, pode ser preto. Pode ser também a indicação da cor do cabelo, da tonalidade da pele, da altura, do peso. Então, o gene ele vai ser responsável por passar alguma informação. No geral, o DNA, o gene, eles vão ser receitas de bolo para a célula. É como se fosse uma receita de bolo para a célula, no qual ela vai ter uma informação que vai ser passada de pai para filho, de geração para geração. Então,
essa daqui é a estrutura do nosso DNA, ok? Agora, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador para a gente continuar os nossos estudos sobre genética, vendo sobre a replicação celular, tudo bem? Então, eu havia conversado com vocês anteriormente que essa estrutura aqui, o DNA, ou né, um pedaço dele, o gene, ele é responsável pela passagem das informações dos pais para os filhos de uma geração para outra geração. Né? Essa é a função do DNA, de coordenar a célula, de passar informações de uma célula para outra. Porém, como que acontece essa passagem dessa informação? Para que ocorra essa passagem, o organismo ele precisa se multiplicar, o organismo ele precisa se expandir, o organismo precisa que ocorra uma multiplicação dessa célula com essa informação genética. É por isso que existem dois tipos, então, de divisão celular que a gente vai ver hoje, que a gente vai ver agora. Os dois tipos de divisão celular. Então, existem o tipo de divisão existe o tipo de divisão que a gente chama de mitose, essa daqui, a mitose, e existe o tipo de divisão celular que é a meiose. A mitose, ele é um tipo de divisão celular em que uma célula, lembre-se que essa célula, ela contém a informação genética, ela contém o DNA. Então, uma célula, que a gente vai chamar de célula-mãe, ela se divide e origina duas células filhas iguais à célula-mãe. Então, uma célula se divide e forma duas. Essa é a mitose. A mitose, ela ocorre nas células do organismo no geral. Por exemplo, se eu estiver falando de humanos, de animais, vai ocorrer na pele, nos tecidos, em todo o nosso organismo, ok? Essa é a mitose. A mitose ocorre em todo o organismo. E ela vai possibilitar o crescimento do organismo e a reposição das células que estão morrendo. Por exemplo, na nossa pele, constantemente existem células que estão morrendo. Então, aqui vai ocorrer a divisão mitótica para que essas células elas se reponham, né? E a minha pele continue no lugar em que ela está. Já a meiose é uma célula-mãe que origina 4 células filhas, porém com a metade do número de cromossomos dessa célula-mãe. A gente já vou explicar para vocês o que são esses números de cromossomos. Porém, diferente da mitose, a meiose ocorre nas células germinativas, no caso de animais, espermatozoides para machos ou homens e ovócitos para fêmeas, né, mulheres. Então, a meiose só ocorre nas células germinativas, nos gametas. A mitose em todo o resto do organismo, ok? Vamos passar então. Uma outra nota aqui. A célula mitótica, ou seja, aquela célula que sofre divisão por mitose, ela contém todo o conjunto de cromossomos da espécie e nós vamos denominar esta célula de diploide. Quando vocês olharem algum texto, em algum vídeo, diploide ou 2N, quer dizer que é uma célula mitótica. Já a célula meiótica, que vem de meio, de metade, ela contém a metade, então, dos números de cromossomos da espécie. E nós vamos denominar essa célula de haploide, também pelo símbolo N. Então, aqui eu tenho 1N e aqui 2N. 1N é célula meiótica, 2N, célula mitótica. Mas aí a gente pergunta assim, por que a meiose ela tem somente a metade dos números de cromossomos em relação à célula-mãe? Vamos ver como ocorre então a meiose e por que a meiose só tem a metade dos números dos cromossomos. Lembre-se que a meiose ela ocorre somente nas células
gamética, somente nos gametas, espermatozoide e óvulo, se tratando de animais, né? Então, aqui eu tenho uma célula-mãe, né? Uma célula-mãe germinativa. Aqui o exemplo, o número de cromossomos é 2, tá? É só um exemplo. O número de cromossomos 2. 2 cromossomos, um vermelho e um azul. Essa célula, ela vai replicar o DNA, vai duplicar o DNA e vai passar pela primeira divisão meiótica. Olha só, então eu tinha uma célula, agora eu tenho 2 células. Essa célula aqui, cada uma delas, vai passar por uma outra divisão meiótica, que é a meiose 2. E cada uma delas vai se dividir e vai gerar 2 células. Então, no começo eu tinha uma célula-mãe e no final do processo eu tenho 4 células filhas. Porém, na célula-mãe, aqui, eu tinha 2 cromossomos. Nas células filhas, eu só vou ter um cromossomo em cada uma. Ou seja, metade do número de cromossomos em relação à célula-mãe. Com um cromossomo. Esse animal aqui, esse organismo aqui, o número de cromossomos dele é 2. Porém, nos humanos, para você que não sabe, o nosso número de cromossomos, nós temos 23 pares de cromossomos nas nossas células. 46 cromossomos nas nossas células mitóticas, né, nas células do nosso organismo. Nas nossas células que sofrem meiose, são 23, né, a metade. Então, por causa dessas 2 divisões aqui, na meiose, nós temos a metade do número de cromossomos. Isso aqui ocorre somente nas células gaméticas. Aqui, a gente tem um esquema um pouco mais claro de por que lá no espermatozoide, lá no óvulo, eu tenho que ter somente a metade dos cromossomos. Olha só, o espermatozoide nesse organismo ele tem 2 cromossomos, olha só. Haploide N número 2 cromossomos. O óvulo nesse organismo também é haploide, ou seja, ele sofre meiose e tem 2 cromossomos. Quando eles se fundirem lá durante a fecundação, esse espermatozoide ele vai se fundir com o óvulo e ele vai gerar um zigoto. Esse zigoto ele vai ser diploide número 4 cromossomos. 2 aqui do pai e 2 da mãe. 2 mais 2, 4. Ok? Nos humanos, por exemplo, nós vamos ter 23 cromossomos do espermatozoide mais 23 cromossomos do óvulo. Quando eles se juntarem, quando eles se fecundarem, o organismo, o bebê, vai ter 46 cromossomos. Né? Após essa fecundação aqui, ou seja, no estágio do zigoto, a gente vai começar a sofrer as divisões mitóticas. Não vai ser mais a metade, vai começar a multiplicar até o mesmo número de cromossomos em cada célula. Olha só. Aqui a gente tem, então, o homem e a mulher, né? Vou pegar um exemplo para humanos. O espermatozoide com 23 cromossomos. Aqui a gente tem, então, o núcleo. Imaginem que isso aqui é o núcleo do espermatozoide. E aqui é o núcleo do óvulo, né? Que vem lá da mulher. O espermatozoide com 23 cromossomos, o óvulo com 23 cromossomos. Eles se juntam para formar o zigoto e o zigoto agora tem 46, né? 23 mais 23, 46. Aqui, 46. A partir daqui, começa a ocorrer a mitose. Ou seja, a célula começa a se dividir. Uma célula gera 2, 2 geram 4, 4 geram 8, e assim sucessivamente. Porém, todas com 46 cromossomos. E esse novo ser humano, esse bebezinho, ele vai ter 46 cromossomos no corpo como um todo, com exceção lá do testículo e dos ovários, que aquelas células germinativas que estão lá nos testículos e dos ovários vão começar a sofrer divisão meiótica, ou seja, para formar espermatozoides e óvulos com 23 cromossomos. Essa junção, né, essa fecundação entre o espermatozoide e o núcleo,
e o óvulo, que vai gerar o zigoto, ele provê a variabilidade genética. Então, a reprodução sexuada, né, que é essa fecundação entre o espermatozoide e o óvulo, ele provê a variabilidade genética, a variedade genética, né? Por isso que irmãos, eles não são iguais, mesmo sendo filhos dos mesmos pais, eles não são iguais, porque aqui ele ocorre uma mistura, né, uma mesclagem dos genes do pai com os genes da mãe para gerar um novo indivíduo, que é diferente, né? Por isso da variabilidade genética. Eles se combinam, os cromossomos paternos e os maternos, eles se combinam para formar um novo indivíduo variável geneticamente. Galerinha, eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje, nossa aula sobre os princípios da genética. E a gente se vê então no próximo vídeo, na próxima aula. Se você tiver alguma dúvida sobre o nosso conteúdo, você pode estar entrando em contato pelos nossos canais, pelo YouTube, pelo WhatsApp, também pelo Instagram. E a gente vai estar aí tentando responder as dúvidas de vocês. Um abraço forte, um abraço no coração. Fiquem com Deus.